verão costuma lotar praias e piscinas de todo o país. Por isso, é hora de redobrar os cuidados com doenças que atingem o ouvido, como a otite externa, que é uma infecção que costuma aparecer com mais frequência nessa época do ano, principalmente nos pequenos, na criançada. Sobre esses cuidados, eu vou conversar a partir de agora com a otorrinolaringologista Carolina Broto. Bom dia, doutora. Muito obrigada pela sua participação aqui no Edição Manhã. Bom dia, obrigada a vocês. Bom, uma época que está muito quente, né? A criançada então ama uma água, piscina. A questão do mar também acaba sendo muito mais... o mar acaba sendo muito mais procurado nessa época do ano e aí traz esse monte de problema que a gente falou, né, doutor? E eu trouxe no comecinho aqui dessa entrevista a questão da otite. Mas o que é isso, né? E por que ela acaba sendo mais frequente também nessa época do ano? Pois é, a otite externa, como você comentou, ela é uma inflamação do nosso ouvido e ela é justamente causada normalmente quando o ouvido ele fica mais úmido do que o normal. Por isso que ela é mais frequente nessa época, né? Que as pessoas estão em piscina, estão no mar com uma maior frequência. Então a pele ficando mais úmida, a tendência é que ela tenha mais facilidade para inflamar. Então, nesse caso, a gente já vai aqui também para um cuidado, já para uma orientação. A criançada pode curtir ali a piscina, a água, mas o que fazer antes ou depois para evitar o problema? Pois é, o ideal é sempre ter antes uma avaliação do otorrino para saber como é esse ouvido e quais cuidados específicos para cada criança a gente pode orientar, mas no geral procurar manter um ouvido seco, então depois de usar a piscina, o mar, procurar estar secando essa parte externa sem usar cotonete, né? Porque a manipulação lá dentro pode favorecer alguns machucados e levar a processos infecciosos. Bate um secadorzinho numa distância segura, numa temperatura amena, seca com uma toalhinha, né? Isso já ajuda a manter o ouvido um pouco mais seco. E esse incômodo, normalmente esse problema ocorre com as crianças, doutora? É mais frequente em criança, né? O conduto das crianças costuma ser mais estreito, e isso favorece o acúmulo de água lá dentro do ouvido, então ele é mais frequente, mas um adulto que fique muito tempo na água também pode ocasionar esse problema. E quais os principais sintomas ou sinais ali que a gente deve estar atento para falar, opa, isso aqui pode ser um problema maior? A dor, né? Se for uma dor prolongada ou uma dor muito intensa, ela precisa ser avaliada por um especialista e, eventualmente, se tiver a saída de alguma secreção, né? Algum edema ali nessa região, um inchaço, isso também precisa ser avaliado com um pouquinho mais de cuidado. Estamos falando bastante sobre essa questão específica aqui, mas existem outros problemas também que podem ser ocasionados por esse uso maior de piscinas e mar, enfim. Sim, com certeza, né? Tem muitos problemas de saúde que podem surgir nessa época, alterações de pele por conta do contato ali com água, às vezes um pouco mais contaminada, né? Problema de via respiratória também, às vezes o sal das piscinas, do mar, ele pode ser irritante para a mucosa nasal e dar algum sintoma aí de rinite, né? Então ficar de olho aí na criançada e eventualmente se aparecer alguma coisa diferente, precisa levar para o médico dar uma olhada. Você falou agora há pouco para a gente dos sinais, dos sintomas. Caso esses sinais não sejam percebidos, né, existem consequências se de repente uma infecção, caso essa infecção não seja tratada da maneira adequada, isso pode trazer problemas ainda maiores? A otite, ela tem algumas complicações que podem ser mais graves, né? Mas aí, no geral, outros sintomas vão aparecer, como uma febre, né? Uma febre mais elevada, ou uma dor ali mais intensa na região do ouvido, né? E aí sim, o médico precisa realmente estar sendo avaliado, porque a dor muito intensa ou a febre muito alta são sinais de alarme aí para talvez uma possível complicação da otite, né? Doutora, aproveitando a sua presença aqui com a gente, nessa época do ano também, muita gente aproveita para viajar e às vezes essas viagens são de avião. Daí tem a pressão das aeronaves, né, na subida e na descida, isso pode causar dor, incômodo. O que fazer nesse caso? E aí uma orientação para todo mundo, mas especialmente para as crianças. O cuidado é diferente nesse caso?
crianças e adultos? É diferente. E, na verdade, nesse caso de avião, alteração de pressão, o problema geralmente ele é na orelha média, diferente da orelha externa, né? A orelha média é onde fica uma caixa de ar lá dentro do nosso ouvido e a dificuldade de igualar essa pressão que ocorre no avião, ela normalmente é um problema do nariz, né? Então, qualquer voo de avião, as crianças precisam estar com o nariz livre, né? Então, sempre lavar o nariz com soro fisiológico. Se tiver algum problema de rinite, sinusite, tá usando alguma medicação específica para o controle dessa doença ali no momento do voo, porque senão isso pode piorar e dar muita dor, né? Sempre procurar na hora dos voos, na decolagem e no pouso, tá mastigando alguma coisa, porque o movimento da mastigação ajuda a equalizar a pressão do ar. Então, a criança pequenininha pode colocar para mamar, né? A criança maiorzinha para mastigar alguma coisa, uma balinha, alguma coisinha que seja mais saudável para ela morder. Isso costuma aliviar os sintomas. Perfeito, doutora, muito obrigada pelas suas informações, orientações que com certeza vão ajudar os pais e as crianças a terem férias aí mais tranquilas, né? Muito obrigada, espaço sempre aberto para você. Obrigada, bom dia. Bom dia. Conversei com a otorrinolaringologista doutora Carolina Broto e você sabe, pode rever essa nossa conversa e compartilhar com todo mundo que você conhece. Informação nunca é demais. Está aqui o endereço do nosso canal do YouTube. Daqui a pouquinho você já pode acessar, que essa informação vai estar lá para você.